O mundo universitário está de volta. Confira agora a primeira parte da entrevista com a coordenadora de jornalismo da TV UESB, Lu Macário, sobre o documentário Muralhas de Aço. O documentário Muralha de Aço tem como cenário o presídio Newton Gonçalves aqui em Vitória da Conquista e retrata o cotidiano e as dificuldades vividas pelos detentos. Todo o projeto durou cerca de 90 dias e foi encabeçado pela coordenadora de jornalismo da TV UESB, Lu Macário, que é com quem eu converso agora. Bom, Lu, é um prazer ter você aqui participando do Multivídeos e começa explicando pra gente, como é que surgiu a iniciativa de produzir esse documentário. Bom, Catarina, prazer todo meu estar aqui com vocês também. A ideia de produzir esse documentário tem dois momentos, é bem interessante, porque tem dois momentos que surgiu essa ideia. Primeiro, porque eu já tenho uma bagagem no sistema prisional com trabalhos sociais e também documentando o sistema prisional, mas em São Paulo, que é um grande centro, né? E aí, mas lá é o seguinte, foi mais feminino, né, onde eu produzi o documentário juntamente com a equipe que trabalhava na época voltada nesse projeto social, que era no sistema prisional feminino, no São Joana, que é um dos presídios, aliás, o presídio maior da América Latina. Na época tinha pelo menos 1.500, mais de 1.500 reeducandas lá. Então, dentro desse trabalho, desse projeto social, que assistia tanto às apenadas quanto às egressas e também às suas famílias, aí surgiu, falando, poxa, a gente precisa mostrar o dia a dia, como elas trabalham, porque tem fábricas lá dentro, o sistema de alimentação, a cozinha, elas preparam os alimentos, então foi, pô, a gente precisa mostrar para a sociedade como é que é. Então, como eu já tinha essa experiência de São Paulo, assim que eu assumi a coordenação de jornalismo aqui em Vitória da Conquista, aqui na TV UESB, aí eu falei, poxa, por que não produzir também, trazer a nossa realidade para o público de Vitória da Conquista, trabalhar isso junto com a nossa equipe de jornalismo da TV. Aí eu falei, poxa e tal, mas aí tinha algumas limitações na época, porque estava em transição de ZEP, as delegacias ainda guardavam alguns presos, então o presídio Newton Gonçalves, a burocracia para entrar ainda estava um pouco, então eu fui deixando acalmar essa situação e ver como ficaria a composição nova do sistema prisional de Conquista para poder tentar essa entrada. Aí o que acontece? Tudo vem na hora certa, e realmente, de fato, é o que se acredita, tudo vem na hora certa. Veio, então, algumas conversas com o juiz da Vara de Execuções aqui de Vitória da Conquista e com o Conselho Penal. O Conselho Penal do Marcos Rocha, é o presidente do Conselho Penal, e o doutor Reno Soares, que é o juiz da Vara do Júri de Vitória da Conquista. Iria ter um evento do Conselho Penal. E em conversa, em reuniões com eles, ele, poxa, eu podia produzir algum material para a gente levar, apresentar nesse evento. Aí eu falei, rapaz, a gente pode ir um pouco além. Por quê? Eu falei, não, porque eu já tenho esse desejo de fazer assim e tal. Aí lancei a ideia do meu projeto, que seria um documentário completo do sistema prisional daqui, no caso, o presídio Newton Gonçalves, que ninguém nunca entrou. Né? O máximo que se vai é até os primeiros corredores. Adentrar a cela, adentrar o pátio, ninguém nunca tinha feito. Então, unimos as forças aí, nesse sentido, de promover um vídeo para ser exibido dentro desse evento, que foi o primeiro evento regional do Conselho Penal de Vitória da Conquista, que promoveu há 30 anos de atuação, e, ao mesmo tempo, conseguir montar o documentário. Mas, para tal, precisava de documentações mais pesadas. Tinha o apoio da Vara do Júri, tinha, mas era preciso uma instância maior, uma esfera maior. Aí nós fomos junto ao doutor Nestor Duarte, o secretário de Administração Penitenciária, e conseguimos essa autorização para poder documentar a vida, o dia a dia dos internos, dos detentos do presídio Newton Gonçalves. Então, a ideia, primeiro, foi com a experiência que eu já tinha, que eu queria também plantar aqui, mostrar o sistema prisional da cidade como era, porque eu já tinha bagagem de São Paulo, que eu já havia feito. E aí, no segundo momento, por conta desse evento, então, veio na hora certa, uma coisa puxou a outra, e aí nós conseguimos fazer. E assim, por mais que você já tivesse a experiência de ter estado no presídio de São Paulo, que é um presídio maior, inclusive, como é que foi passar esses 90 dias aí nesse processo de produção no presídio, que é um lugar difícil, é um lugar complicado, e ter esse contato direto com os detentos? Isso é interessante, porque tem a experiência da questão, sempre eu vou citar São Paulo,
porque falam assim, poxa, você entrou lá, então entrar aqui seria tranquilo. Não. Cada sistema tem a sua peculiaridade, né? E lá agora em São Paulo, é infinitamente muito mais organizado, mas também nós estamos falando de presídio, né? De realmente o presídio já preparado para que esses, né? Para que esses presos eles puxam, paguem as suas penas com o mínimo de condição possível, né? Agora, Vitória da Conquista, o sistema ele não é preparado para preso definitivo, então é uma prisão, o sistema é provisório, que no caso cumpre a pena, deveria ser recambiado para Jequié, porque é onde tem o presídio já preparado para tal. A penitência não presídio, a penitenciária, né? São Paulo, quando se fala do documentário, o que eu fiz em penitenciária. E aqui nós estamos falando de presídio, então tem um pouco dessa diferença, que é o tempo de prisão temporário. Agora, a diferença não, como eu digo, quando você entra no sistema daqui de Vitória da Conquista, o choque é muito grande porque as condições elas não são mínimas, não tem condição nenhuma de se ter um ser humano vivendo daquele jeito, é impossível. E nós ouvimos as autoridades, no caso os competentes, os responsáveis, dizendo, inclusive, que não foi preparado para isso. Eles mexeram aqui, mexeram ali, tentando adequar. Então, você vê que ali é impossível um ser humano viver ali, não adquirir contrair algum tipo de doença e também não sair com o emocional abalado. Não tem, é impossível, não tem. Como você pode notar aqui nessas imagens, a dignidade do ser humano ali, ela foi jogada totalmente no lixo. Não tem, é impossível você chamar isso de banheiro, que eles chamam de boi, né, que é o vaso sanitário deles, que é esse local aí, esse buraco no chão, é chamado de boi. Como é que a pessoa utiliza isso aí, se não tem uma tampa, não tem uma descarga adequada, o mínimo de higiene? Nós estamos falando de saúde pública aí nessa questão. E aí, no final das contas, é o mesmo local onde 8 pessoas, 9, 10 dormem. Homens na sua cela, mulheres na sua cela. 8, 9, 10 mulheres na cela, 8, 9, 10 homens em uma cela. Com isso aí de banheiro, onde também fica guardados os alimentos que eles, né, recebem na família. Então, é um absurdo. A condição, na hora que você entra, o choque é muito grande. Então, você sente uma diferença imensa do sistema prisional fora, claro, não dá para comparar. Mas quando você entra, fala, por ser menor, deveria ter o mínimo possível de condição. E não tem condição nenhuma. Uhum. E como é que foi esse processo de produção? Né? O que foi decisivo para esse documentário sair, realmente ser finalizado? Bom, o decisivo realmente sempre né, a disponibilidade, não, como digo, o apoio do preso. A maior parte, você pode passar por todo o processo da burocracia, todo o trâmite, seguir todo o trâmite legal, mas para finalizar, para realmente ele acontecer, é preciso a parceria, essa troca com o preso. Ele é o foco, o negócio é ele. Então, o momento decisivo, na hora que você vai, dentro desses 90 dias, 120 dias, fui em várias reuniões, eu entrei no presídio, andei pelos pátios ali, conversei com todos eles, eu fui conversando, explicando qual era o objetivo do nosso trabalho. Primeiro, porque nós somos uma TV pública, né, uma TV educativa, nosso jornalismo é um jornalismo cívico, é um jornalismo da comunidade, feito para o povo, né? Tem um viés diferente, não é sensacionalismo, então eu tinha que explicar isso para eles, porque eles já estão acostumados a algumas outras emissoras, com alguns programas específicos, mostrarem de uma forma mais, né, sensacionalista. Então, eles tinham medo disso. Primeiro momento, eu fiz todo esse trabalho de preparo de terreno. Você tem que ir, conversar. Você ouve a demanda deles, porque eles olha, mas será que vai nos ajudar em alguma coisa ou só vai mostrar por mostrar? Qual é o objetivo? Aí você explica qual é o objetivo, que é realmente buscar que é fazer a sociedade entender que é preciso apoio, que é preciso cobrar do poder público mais condições, porque eles estão lá para cumprir pena, mas eles precisam sair ressocializados. Então, o papel e a vez deles conseguir passar essa ideia, não, esse pedido de socorro, de ajuda para a sociedade. Eu primeiro fiz esse trabalho todo de conversa, de conscientização do objetivo do nosso trabalho. Depois, na sequência, você conseguir também a confiança dele de você ligar a câmera e falar assim, ó, fique tranquilo, eu não vou te identificar.
ou fique sossegado que eu vou colocar o que você vai dizer, não vai ter aquela censura. Porque ele fala assim, eu vou dizer isso aqui, mas como você é governo do Estado, você não vai colocar e tal. E não, teve todo esse, né? Para finalizar, realmente foi na hora que teve essa confiança, essa troca de confiança de reportagem, no caso, Lu Macário e os presos na hora, né? Os homens é interessante, você vê que daí geralmente só um homem fala, só um está falando. As mulheres não, as mulheres são várias que falam, mas o homem, eles se reuniram, que eu também dei esse tempo para eles conversarem, e escolheram um representante para falar em nome de todos os homens. É interessante, você vê, por isso você vê, só ele fala como homem, enquanto homem, poucos outros homens falam, ele fala mais, né? Das mulheres não, as mulheres elas foram bem democráticas, não, fique à vontade. Se resguardaram menos. Menos, não, vamos falar e tal, o homem ele tem mais esse, né? Mas na hora que terminou, finalizou, conseguiu essa confiança, estabelecer essa confiança, firmou ali qual era, eles entenderam qual é o objetivo e me deixaram, abriram realmente as celas, me deixaram entrar sem reservas, com total confiança, aí foi que o trabalho pôde ser concluído. Aí fluiu. Uhum. E fala um pouquinho, né, já que você falou que o detento ele é importante, ele foi essencial nesse processo, eles já tiveram acesso a esse documentário, eles já assistiram? Não, eles não assistiram ainda, inclusive já estão ansiosos e o diretor, ele sempre fala, olha, o pessoal já está perguntando. Eu vou estudar agora com a direção do presídio, né, com o doutor Alex, que é o atual diretor do presídio, e também com o Jorge, que é o chefe de segurança, para ver uma forma. Como nós podemos apresentar o trabalho a eles? Se eu envio a cópia separada, é impossível, são muitos, não tem como. Ou se a gente pode até tentar uma parceria, até mesmo com a universidade, para nós projetarmos esse documentário lá, fazer uma sessão coletiva, seguindo os critérios de segurança. Para eles terem acesso, mas alguns já ouviram, os parentes que assistiram, alguns já assistiram, conseguiram assistir no nosso telejornalismo, no nosso telejornal, à noite, quando exibiu, às 18h30, então alguns já viram, outros ficaram sabendo por conta da família, que viu na internet, conseguiu baixar e levou o DVD, né, transformou lá o arquivo e levou para o DVD, eles assistiram, alguns, mas nem todos. Conseguiram assistir. Mas eu acho interessante que eles assistam coletivo, né, juntos todos, e eu quero estar no dia da exibição. Eu quero estar no dia da exibição. Acho que vai ser bastante interessante eu ver a reação deles, e isso eu quero. Que aí depois eu vou documentar o pós, né, ver como é que está. Na próxima semana, você confere a segunda parte da entrevista. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais novidades para você.